Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo, outra vez, a nenhum tipo de jugo, de peso, de opressão humana, de escravidão. Não. Senão a obra de Cristo foi vã na sua vida, se você aceitar escravidões. Eu, Paulo, vos digo que, por exemplo, se gloriar na lei e deixar-se circuncidar, crendo que aquela operação de fimose religiosa é alguma coisa espiritualmente importante, quem assim pratica está declarando que a morte de Jesus de nada aproveitou. Não entendeu ainda que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. De novo eu testifico a todo homem que se deixa, por exemplo, circuncidar, que se coloca sob as observâncias cerimoniais da lei, como se elas santificassem o indivíduo, sob as liturgias da lei, como se elas fossem essenciais e mediadoras entre o homem e Deus, e que se colocam sob a lei moral, como se a lei moral fosse a salvação do homem, e que pela lei e pelas obras da lei fôssemos salvos. Por isso, de novo, eu testifico a todo homem que se deixa colocar sob essa condição, que ele está obrigado então a guardar toda a lei, tem que apedrejar quem não obedece o Pai, tem que ir de cabo a rabo, não dá para ser seletivo. E outra coisa, de Cristo vos desligastes assim fazendo. Vós que procurais ainda agora, ainda hoje, justificar-vos com leis, com a lei, com desculpas, fiquem sabendo da graça de Deus e do Evangelho, todos vós que assim procedeis, vos desviastes e decaístes. Os caídos sois vós que assim procedeis, diz Paulo. Porque nós, não vós, nós pelo Espírito, pelo constrangimento do amor de Deus, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Ou seja, nós sabemos que Jesus é a nossa perfeição, é a nossa justificação, que pela graça fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, para que a gente não se glorie. Disto sabemos, porque em Cristo Jesus entendemos também que a circuncisão não é nada. Todas as liturgias, todos os ritos, tudo isso é nada. Acabou, morreu. Simbolização vencida, prazo de validade esgotado. Na cruz, Jesus disse: acabou. Acabou. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem porcaria nenhuma, tem valor nenhum. A única coisa que tem valor diante de Deus é a expressão de uma fé sincera, em espírito e em verdade, e uma fé que atua na vida, através do amor. Não é uma fé que grita, é uma fé que ama, é uma fé que cuida, é uma fé que acolhe, é uma fé que perdoa. Essa é a única realidade que tem valor diante de Deus. O resto, queime, jogue fora e esqueça. Deus só está dizendo: eu conheço, para aqueles cuja fé atua pelo amor. E o amor não transgride, o amor não mente, não adultera, o amor não diz: eu amo tanto a mulher do meu próximo que eu vou comer ela. O amor não faz assim. O amor ama tanto o próximo que, embora a mulher dele seja ultra atraente, e embora tente me seduzir, eu por amor a ele não farei isso. E por amor a mim não farei isso. E se eu sou vinculado a alguém que me ama, e eu a ela, por amor a ela também não farei isso. E por amor àquela que me seduz,
pensando que no nosso encontro brotará uma alegria eterna, eu não farei isso com ela, porque eu sei que ela está iludida. Por amor, eu não faço isso. Não é por causa da lei de Moisés, é por causa da compreensão do amor de Cristo, que constrangeu meu coração e produziu em mim a fé que atua pelo amor. É porque a fé atua pelo amor que eu não roubo, que eu não mato, que eu não minto, que eu não digo falso testemunho, que eu honro a meu pai e a minha mãe. É por causa da fé que atua pelo amor. Mas vós, Paulo diz, vós corrieis bem. Houve um tempo que eu olhava e dizia, meu Deus, como eles estão fazendo progresso. Mas agora vocês voltaram atrás, se colocaram sob jugos de homens, foram para a idade da pedra da percepção. Quem foi que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem foi a pessoa que entrou na sua vida e estragou o Evangelho? Ou quem sabe, não tenha sido nem assim, você nunca tem ouvido o Evangelho, já tem ouvido tudo estragado, desde o início. Uma pergunta que eu queria que você respondesse: quem foi? Paulo disse, olha, no caso de alguns de vocês que eu conheci, vocês estavam indo tão bem, crendo na palavra, agora eu volto, encontro vocês debaixo de tanto medo, tanto jugo, tanta observância, tanta lei, tanta liturgia judaica, tanto moralismo mosaico, a cruz apagada, relativizada. O que Jesus fez não estava completo, vocês querem agregar valor. Fiquem sabendo, quem quer acrescentar qualquer coisa à cruz de Cristo, caiu da graça. A cruz é a completude de tudo. Mas quem foi? Quem foi? Você já teve a coragem de pensar quem foi o seu desviador? Quem foi que impediu você de continuar a obedecer à verdade simples do Evangelho? Tem pastores aqui que um dia foram meninos puros. Eu conheci milhares, puros e sinceros. Ficaram irreconhecíveis. Quem foi que te desviou? Tenha coragem. Hoje eu deixo você dizer o nome, se quiser. Eu, Kenneth Reagan, comecei, fiquei cobiçoso, tive o discipulado do fulano, do Beltrano, fui corrompido mesmo. E larguei a verdade. Eu sei que está certo, mas não junta grana. Abandonei. Paulo diz, esta persuasão que atingiu vocês não vem de Deus, vocês sabem. Ao contrário, foi porque vocês deixaram esse pouquinho de fermento entrar, ficaram achando que não tinha importância botar um pouco de fermento, um pouco de inverdade, um pouco de exagero, um pouco de tudo que não consta da revelação do Evangelho. Foi pela inclusão desse fermentinho que vocês puseram para dentro, que é a massa do ser de vocês, da consciência e da percepção, foi totalmente alterada. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento em relação ao que eu estou dizendo. Mas aquele que vos perturba, eu digo, aquele que até hoje está aí perturbando vocês, impedindo vocês de crerem, de abraçarem o Evangelho, esse cara que está aí, ou esses que estão aí perturbando, assim como Paulo disse aos Gálatas, na mesma autoridade eu digo aqui e digo agora, aquele que vos perturba, que é o mesmo que vos impediu de continuar a desobedecer à verdade, ou aqueles que vos perturbam, seja ele ou sejam eles, quem forem, sofrerá e sofrerão condenação da parte de Deus. Isto é sério, virá pedra de tropeço contra a simplicidade do Evangelho no coração dos passarinhos afogados. Eu, porém, irmãos, se eu estiver pregando alguma forma de lei e de subserviência à lei, por que eu continuo a ser perseguido? Vocês já pensaram por que eu sou perseguido nesse meio todo?
Não é porque eu esteja fazendo barganha com nenhuma expressão religiosa. É pela ruptura total. É por ter ficado só eu e Jesus. Eu diante da cruz. Por me gloriar exclusivamente na cruz de Cristo. É que eu sou perseguido. Porque se eu estivesse me submetendo ao que tanta gente gostaria que eu me submetesse, e eu nem morto me submeterei, eu desfaria o bendito escândalo da cruz na minha vida. Mas eu nasci para ser uma manifestação do escândalo da cruz, do escândalo da graça de Deus na minha vida, e dessa glória eu não abrirei mão por nada. Mas vós, irmãos, sabeis, fostes chamados à liberdade, não à putaria. Por isso, não useis da verdadeira liberdade de consciência em Cristo para dar lugar à putaria, à carne, à sacanagem, à calhordice. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Não usem, não defraudem, não abusem, não comam o próximo, não transformem o próximo numa refeição canibal da sua banalidade e da sua destrutividade satânica, porque se assim for, é sinal de que você não é filho de Deus, é só filho da puta. Só assim vocês me entendem. Porque toda lei, para quem quer pensar em lei, se cumpre e se resume numa única coisa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se você não quer ninguém te enrabando, não enrabe os outros. Se você não quer ninguém comendo a tua filha de 14 anos, não contrate prostitutinhas, nem seja pedófilo. Se você não quer nenhum empregado te roubando, não roube o empregado, nem o patrão. Pelo amor de Deus, nada é mais óbvio. Se alguém quer se impressionar com a lei, se impressione com a síntese dela, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem assim faz não sacaneia o outro. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais em nome de tudo, e até de doutrina, e de lei, e de Deus, vocês são do diabo e vão acabar se destruindo mutuamente. É exclusivamente o que vocês vão conseguir fazer. Eu, porém, digo isto para quem quiser ouvir o Evangelho. Andai no Espírito Santo, no Espírito do Evangelho, naquela entrega de amor, confiando que na cruz está tudo pago, tudo feito, que já está consumado, que não é você que se salva, não é você que se santifica. Você é santificado na graça de Deus em Cristo Jesus pela fé. Tudo é graça e tudo vem de Deus. Isso é andar no Espírito, isso é confiar, isso é descansar, saber que está feito, está pago. Ora, andai assim, e vocês vão ver que as pulsões das concupiscências da carne, concupiscências do desejo, do capricho, da sacanagem, da putaria pulsante em vocês, será desmobilizada. Quem anda no Espírito, na confiança e no constrangimento do amor de Deus, quem tem um grau mínimo de consciência e passa a viver com a fé que atua pelo amor, na mesma hora vê que o potencial e o poder que a carne tinha e a animação da carne é desmobilizada por essa confiança no fato de que estamos perdoados, porque aonde o perdão entra, a culpa sai, e aonde a culpa sai, as compulsões que nos estimulam justamente à prática do pecado vão morrendo e desaparecendo. Porque a carne milita contra o espírito da gente e contra o espírito de Deus, ao mesmo tempo em que o nosso espírito e o espírito de Deus são antagônicos à carne, à putaria. Aonde há putaria não há espírito de Deus, e aonde há putaria não há consciência humana.
Porque essas coisas são opostas entre si. O espírito é santo, não é impuro, não é o espírito puto, é o espírito santo. Ora, quem entende e pende para o espírito e para a consciência e se entrega ao amor de Deus, esse passa a viver de um modo a não fazer mais a vontade dos seus caprichos, a não adular mais as coceiras egóticas, nem aos levantes da minha carne, seduzida pela minha cobiça e pelo meu capricho. Por isso, quem é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Evangelho mesmo, não está mais sob lei nenhuma, porque vive sob a lei de Cristo. Onde foi parar Moisés? Onde foi parar o Levítico? Tudo isso está morto. Eu não preciso de mais nada disso, e tudo isso só atrapalha o que Cristo fez em meu favor. Se eu sou guiado pelo Espírito, a lei que habita em mim é a lei da vida, é a lei do amor, é a santidade que acontece como espontaneidade de quem se oxigena enquanto vive. Ora, as obras da carne são conhecidas. Ninguém precisa ficar perguntando quais são. Primeira é putaria. Prostituição como putaria. Não estou falando nem da menina que vende o corpo ali na esquina. Uma profissional da miséria, da desgraça. Aqui a gente está falando é de gente casada, é de gente que nem precisa, não tem nada a ver com grana, é putaria, impureza, lascívia, é viver para alimentar essa cobiça, essa vontade de pegar, de comer, de devorar. É você aí, melada, pingando, você doidão, tarado, crentão, gospel, no palco da concupiscência, louvando em meio à putaria de coração. A idolatria de tudo, do dinheiro, do ego, das afetividades, dos falsos deuses e de tudo mais que não é Deus e que ganha lugar de centralidade, ganha lugar absoluto de obediência, de subserviência nossa a tal coisa. As feitiçarias, que são todas as alterações de consciência, tudo aquilo que tira a gente do eixo, tudo aquilo que tira a gente do equilíbrio e tudo aquilo que dá a gente a impressão de que o acionamento de algumas mecânicas espirituais realizam feitos independentemente do livre-arbítrio de quem quer que seja. Feitiçaria aqui tem esses dois sentidos. Uma é de farmaqueia mesmo, é de poções de alteração de consciência radical. E de um outro lado, são aquelas poções de alteração do caminho do outro na vida. O que supostamente se faria, se beber isso, apaixonar-se-á por quem deu. Vai desde a falta de equilíbrio e da perda do eixo da consciência até as outras tentativas de manipulação mística e mágica do caminho do próximo. Inimizades, que você conhece em abundância. Você está aí de mão erguida nos seus lugares de culto, cheio de inimizades. Porfias. Meu Deus, isso não está falando dos cassinos de Las Vegas, lá é claro também, né? Mas as porfias aqui de crente, porfia de pastor, eu não conheço porfia mais séria do que a que existe aí entre mundial, universal, não sei o quê. No Brasil, nem os partidos competem tanto quanto as denominações. Porfia, ciúmes, iras, ódios, discórdias, dissensões, facções, partidarismos, cultos ideológicos, invejas, bebedices, glutonarias, que são excessos em todas as direções, e coisas semelhantes a estas, Paulo diz, a respeito das quais eu vos declaro, e eu também, como já outrora vos preveni,
que não entrarão, não herdarão o reino de Deus, não tomarão posse da vida eterna os que se dedicam à prática dessas coisas e vivem assim. Estão mortos e mortos ficarão. Podem ser filhos de religião, podem obedecer à lei de Moisés, mas se o coração carregar isso, porque é do coração que procedem os maus desígnios, e o cara pode ser perfeito nas observâncias externas à lei, enquanto nessas interioridades ele é o puto dos putos, do Tártaros, mas tem uma cara de santarado miserável, com a unção de KY. É só isto. Está fora do reino, está morto. Não precisa se preocupar com lei, não. Basta viver entregue à putaria. E a graça de Deus não é graxa para cobrir a sacanagem que vocês fazem, achando que a graça está cobrindo, maravilhosa graça, maior que a minha putaria. Brinca disso para ver o que vai acontecer. Abusando dos outros, especialmente os que são os senhores de grupos humanos. Saiba de novo que o fruto do Espírito é: quem anda no Espírito, quem é de Deus, não está sob a lei, anda no Espírito de Deus. E quem anda no Espírito de Deus sabe que o fruto natural é esse: amor, alegria, não sacanagem, paz, não barganha, longanimidade, não aquela paciência da vingança para esperar a hora do troco, benignidade, que é a bondade na sua maior extensividade, fidelidade, mansidão, autocontrole, que é o reinado da consciência sobre a animalidade pulsante do homem. Ora, Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Qual é a lei que vai se levantar contra o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio? Que lei? Que lei? Acabou. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas putarias, com as suas paixões, com as suas concupiscências, com os seus caprichos. Se eu sou de Cristo, essa porcaria tem que morrer em mim, senão eu não sou dele. E nem o conheço, e nem o provo. Se eu digo que eu vivo no Espírito, que eu ande no Espírito. O que é andar no Espírito? É sair rolando pelo chão em culto pentecostal? Não. Andar no Espírito é dar o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é andar no Espírito. Gente, este é o Evangelho. Não tem por que ter dúvida. Qualquer pergunta depois disso passa a ser uma desnecessidade. E se o cara diz que não entendeu, eu só posso pensar que está mal intencionado. Porque eu não faço outra coisa, eu não digo outra coisa, eu não escrevo outra coisa, eu não grito outra coisa, senão afirmar esse equilíbrio desde que eu sou pequenininho. Jesus, por favor, abre o entendimento, tira essa burrice espiritual, essa cegueira que o Deus deste século, desta era, colocou como véu legalista, embotando a mente dos que deveriam ter entendido a tua graça e cegaram-se com as tábuas de pedra, com o véu da religião. Deixaram que o diabo aplicasse esse tapume nas suas percepções e ficaram descerebrados espiritualmente, dessensibilizados, desalmados, perderam todo o discernimento, ficaram como o jumento e a mula, que não compreendem. Por amor do teu nome, eu te peço esse milagre dos milagres, que esses que ficaram assim como um passarinho afogado, desacordado nesse
piscinão de morte e desassistência. Eu te imploro que o hálito do teu Espírito, os choquinhos da tua palavra no coração e os alentos da tua profecia no Evangelho estejam animando, despertando, trazendo à vida uma quantidade imensa de pessoas que antes estavam já dadas como mortas para qualquer que fosse a perspectiva de fé, de esperança e de amor. VNV TV, o canal é você.